dos irmãos é tanto que chega a me constranger, né? Eu louvo a Deus, irmãos, por ter e ser tão bem recebido por vocês, porque eu sei que isso é obra do Senhor, não é do homem. Eu sei que isso é plano de Deus, e eu louvo muito ao Senhor por conta disso. Aleluia! E eu quero dizer para você que toda vez que você honra o homem de Deus, Deus está honrando a tua vida. Amém. Toda vez que você abençoa o homem de Deus, está abençoando verdadeiramente a tua própria vida. Amém. Você está semeando. Então eu louvo a Deus, irmãos, em ver isso, porque me alegra não o meu coração para uma obra que fosse minha, mas me alegra em ver os frutos da obra de Deus na vida de vocês. De ver que vocês têm ouvido, têm dado ouvidos e têm aprendido. Então eu louvo a Deus por tudo que vocês têm feito, pelo amor, pelos pastores de vocês, viu? Vocês são uma bênção na nossa vida, no meu ministério, viu? Eu louvo ao Senhor por isso. E quero agradecer também aos irmãos, em nome da igreja, por todos os irmãos que oraram, né, pelo restabelecimento do pastor Renato. Os irmãos devem saber que aprove ao Senhor levar. Não é, irmãos, o desejo do nosso coração, né? Até hoje, quando falamos, nos emocionamos não por tristeza, irmãos, mas por ele não estar mais no nosso vida. Eu estou há 20 anos. 22 anos está passando, até já não sei mais uma coisa ou outra. Eu estou há 22 anos no caminho do Senhor. Já tive muita experiência, desde o começo, quando o Senhor me levantou, Deus falava comigo muito. E Deus tinha um plano terrível, terrível. Dava medo. O cheiro insuportável, tamanho vencido tinha sido o consumo de álcool dele, que a pele exala aquele cheiro. Irmãos, no sábado ele estava lá, no dia do velório, chorou, e nós dissemos: olha aí, chorou, tio. Obrigado, viu? Grande é o teu caráter. Tio, e ele chorava. Irmãos, no domingo aquele rapaz estava na primeira fileira do culto. Glória! Na quinta-feira, ele estava na primeira fileira do culto. No outro domingo, ele estava na primeira fileira do culto. E ele chegou para nós e disse assim: eu vou para uma clínica me internar. Eu quero ser tratado, porque Deus vai fazer uma obra na minha vida e no meu coração. E eu vou voltar para cá. E eu te digo em nome de Jesus: quando ele estiver curado, eu vou trazer ele aqui. Eu vou trazer ele aqui. Quando Deus fizer a obra, eu vou trazer ele aqui. Ele vai testemunhar para vocês aquilo que Deus fez onde ele estava e onde Deus colocou, aonde ele estava caminhando, e a obra de ressurreição que Deus fez na vida dele, porque eu creio num Deus de coisas impossíveis. Eu creio num Deus de ressurreição. Eu creio num Deus que muda a história. Eu não creio num Deus que emociona, não, irmãos, porque para emocionar tem cantor, tem artista, tem novela, tem teatro, tem cinema, mas nada disso muda a vida. Eu creio num Deus que muda a história, que transforma, que faz milagre. É este o Deus que eu creio, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver a glória de Deus se manifestar sobre a vida deste homem. Isso é servir a Deus, irmãos. Glória a Deus. Não é o que nós queremos. Eu estaria com ele aqui agora, teria vindo, aceitado o convite, vim aqui com ele testemunhar. Mas Deus tem planos muito maiores do que nós.
Deus conhece, irmãos, o profundo. Deus conhece os mistérios. Deus conhece verdadeiramente o coração dos homens e sabe como agir, ainda que o nosso coração, irmãos, esteja muitas vezes voltado para uma coisa, ainda que a nossa visão queira tanto uma coisa. Quando vem a bênção do Senhor e nós olhamos, nós só temos que dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Louvado seja Deus por conhecermos um Deus tão bom, tão fiel, que nos ama, um Deus que cuida de nós, que cuida da igreja, que cuida daqueles que estão no mundo perdidos e que para nós já foi nada. Em nome de Jesus, quando Deus opera, ninguém impede. Aleluia! E a Ele todo louvor e toda a glória da igreja, para todo sempre. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. Traga um abraço dos irmãos da igreja, né? Pastor Edmilson, com saudade de vocês. Está terminando o ano letivo, né? Aí em dezembro, janeiro, os irmãos podem convidar, venham com ele aqui, né? Louvar a Deus. Infelizmente minha esposa não pôde dar, não podemos sair os dois hoje juntos da igreja. Então, mas em tudo, o nome do Senhor seja louvado, agradecido e glorificado no nosso meio. Vamos lá, eu quero pedir aos irmãos que só por mais um instante fiquem em pé, por reverência à palavra de Deus, e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Se você já deixou lá no Evangelho de Lucas quando o pastor leu, agora é só você voltar do capítulo 18 para o capítulo de número 7. Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Eu quero ler alguns versículos a partir do número 36. Meu Deus, aleluia. Irmãos, e antes que eu me esqueça, o nome do sobrinho do pastor Renato é Ricardo. Coloque o nome dele nas suas orações. A gente sabe que a batalha é grande, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E a bênção do Senhor vem para desfazer as obras do diabo. Então é Ricardo, orem por ele em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Eu vou ler a partir do 36, irmãos, então acompanhem, por favor. A pecadora que ungiu os pés de Jesus e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés,
mas esta regou-me os meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Senhor Deus bendito, abre agora, Senhor, as portas da tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, o teu povo tenha o entendimento daquilo que é a tua vontade para esta noite. Nós queremos aprender da tua palavra, sermos abençoados, visitados, Senhor, pelo Espírito Santo. Queremos, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Senhor, a tua palavra nos diz que tu faz dos seus ministros como labaredas de fogo. Senhor, isto em nome de Jesus, toma a minha vida e assim faz esta obra em nome do Senhor Jesus, e desempeça os ouvidos, vai tirando, Senhor, agora tudo, Senhor, que possa impedir de ouvir a tua palavra, toda distração, Senhor, todo problema, toda dificuldade, Senhor, nós rejeitamos pelo nome de Jesus Cristo e declaramos, Senhor amado, que nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para a igreja nesta noite. Fala aos nossos corações, nos abençoa e edifica a tua casa. A tua palavra tem um propósito de edificação. Edifica a tua casa com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos lá. Irmãos, começamos a história dizendo que naquele momento Jesus já havia começado a fazer sinais, prodígios, maravilhas. E onde Jesus ia, já começou a haver aquela concorrência, porque as pessoas queriam ir junto, ir atrás. Então ele ia para um lado, as pessoas iam junto. Ele ia para um outro lado, a multidão ia junto. Nem todos criam, mas queriam ir lá olhar, queriam ver, queriam satisfazer a curiosidade. Quem que é isso? Quem é este que está aqui? O que está acontecendo? E aí, um dos fariseus resolve convidar Jesus para comer em sua casa. Afinal de contas, Jesus também estava, como disse, fazendo estes sinais, prodígios. E os fariseus, irmãos, para quem não sabe, eram aqueles homens encarregados de guardar a lei que Deus havia dado lá desde o princípio para Moisés. Eles guardavam, haviam de ser aqueles que iam guardar a lei, que iam zelar pelos bons costumes, iam zelar pelas boas obras, iam zelar para que tudo corresse bem. Só que eles se perderam a tal ponto de começar a colocar ordenanças para que uns fizessem, mas eles mesmos não cumpriam. Começaram a colocar peso nas costas de um povo, mas os fariseus mesmo não estavam dispostos a cumprir com aquilo que eles impunham. E de tal forma isso tomou conta da vida deles, que Jesus usa a palavra como fariseu como sinônimo de hipócrita, de hipocrisia, de falso, de quem não cumpre com aquilo que tem que ser feito.
Ora, irmãos, então, o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer para jantar ou comer, cear, o que vocês quiserem? Mas o que Jesus vai fazer na casa de um fariseu? Conhecendo Jesus a intenção do coração, sabendo que se o fariseu estava chamando-o para a sua casa, certamente alguma intenção havia. Mas Jesus disse sim, eu vou. Olha, irmãos, quanta gente não queria que Jesus entrasse na casa dele naquela época. Quanta gente não queria ter a oportunidade de comer com Jesus. Mas Jesus aceita o convite do fariseu e vai para lá. E chega-se até lá e aceita-se a comer. E eis que de repente entra na casa uma mulher pecadora. Irmãos, e vamos aprender algo. Todos nós, todos os homens, a palavra diz que todo homem pecou, desde Adão. Irmãos, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo por Adão. Então todos os homens pecaram, é o que nos diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus. Sendo que, após receberem a Jesus como seu Salvador, tendo sido remidos no sangue imaculado do Cordeiro, eu volto a ser uma criatura à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Mas, meu amado irmão, a Bíblia, no escrito de Lucas, diz assim: eis que uma mulher pecadora. A fama da mulher não era boa na cidade, não. A fama da mulher era pesada. A mulher era pecadora pesada. A coisa era feia. A coisa era complicada. Mas a mulher, ouvindo falar de Jesus, ela falou: eu vou lá onde ele está, na casa do fariseu? Eu vou lá. Olha a coragem desta mulher. Olha a ousadia desta mulher. O fariseu, irmão, era aquele lá que chegava, apontava os pecados de todo mundo. Ó, ela ouviu falar de Jesus, não queria nem onde ele está, na casa do fariseu. Eu vou para lá. Eu vou para lá. Eu vou correr e vou para lá. Vou para a casa do fariseu e vou entrar lá. Irmãos, e como é que ela conseguiu entrar na casa do fariseu? Como é que ela conseguiu adentrar por aquelas portas? Sendo que toda a cidade sabia da fama da mulher, como ela ousa entrar na casa do santo fariseu? Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quando nós estamos com o coração contrito e quebrantado, irmãos, quando nós estamos num propósito santo, quando nós estamos num propósito sério com Deus, quando nós temos um compromisso com a palavra da verdade, quando nós temos um coração quebrantado, o nosso quebrantamento abre as portas para que nós cheguemos aonde Jesus está. As portas da casa do fariseu não puderam conter aquela mulher, porque a porta da casa não ficava aberta para entrar quem quiser, não. Os empregados, que com certeza eles tinham servos, não conseguiram deter aquela mulher de péssima fama de se achegar aonde estava Jesus. Eu te digo, meu amado irmão, você pode não ter título, você pode não ter carteira de livre trânsito, você pode não ser a maior autoridade de um lugar, mas se Deus te enviar, ninguém vai deter você de chegar aonde o Senhor quer. Ela foi com propósito. Eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. E eu vou até Ele quando? Eu vou hoje. Meu irmão, se hoje ouvirdes a sua voz, diz-nos a palavra em Hebreus,
não endureçais os vossos corações. Mas no dia que se chama hoje, meu amado irmão, não é amanhã, meu amado irmão, não é depois de amanhã, meu amado irmão, não é quando você consertar alguma coisa. Ela não foi arrumar nada, ela ouviu, ele vai estar na casa do fariseu hoje, eu vou lá hoje. Se Deus falar hoje com o teu coração, meu amado irmão, faça hoje. Aleluia, Pai. Se algo tiver hoje dentro do teu coração, faça hoje, não faça amanhã. Amanhã podia ser que Jesus estivesse numa casa do lado, poderia ser que Jesus estivesse ali próximo, ou poderia ser que nem ela, nem Jesus estivesse lá. Mas quando eu tenho uma determinação na minha vida, quando eu sou uma pessoa determinada a fazer a obra de Deus, eu preciso fazê-la hoje, independente das dificuldades, independente daquilo que pode se levantar contra, independente daquilo que possa ser um problema. Os irmãos não pensaram que de repente algum dos fariseus, dos saduceus, pudesse estar lá na porta e falar assim: uma pecadora passando aí, você pensa que você vai aonde, mulher? Ou você da vida aí, você pensa que você vai aonde? Onde você pensa que você vai entrar? Meu amado irmão, se Deus tocar a tua vida, eu te digo novamente, faça o que tem para ser feito hoje. Hoje, na hora, diga: eu vou em nome de Jesus. É de Deus, eu vou em nome de Jesus. Deus está te mandando falar para alguém do Senhor, fale hoje em nome de Jesus. Deus está te mandando orar por alguém, ore hoje em nome de Jesus. Deus está te mandando jejuar, jejue hoje. Hoje que tem aquele almoço que eu gosto, irmão. Faça hoje, faça como esta mulher. Vamos aprender, nós precisamos perder o hábito de deixar as coisas para amanhã, para depois ou para quando tudo der certo. Quando tudo estiver bem, retornarei e irei para a igreja. Quando não tiver mais nenhum dos afazeres que tenho aqui para fazer, comparecerei ao culto. Assim que der, ligarei para o pastor, porque não deu para ligar a semana inteira. Na outra semana também não, na outra, assim que der, eu ligo, pergunto como vai, tudo bem? Irmãos, precisamos nos libertar do comodismo e das garras que nos prendem ao mundo. A palavra do Senhor diz assim: olha, se alguém quer agradar ao Senhor, não se embarace com os negócios deste mundo. Paulo ensinando a Timóteo. Porque quem embaraça com os negócios do mundo, irmãos, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Às vezes nós nos acomodamos, irmãos, está cheio de coisa boa no mundo para fazer. Afinal de contas, quem criou o mundo foi Deus. O diabo é que bagunçou, mas quem criou foi Deus. Então está cheio de coisa boa para fazer. Mas melhor do que isso, meu amado irmão, é obedecer a Deus. Melhor do que gozar de tudo que o mundo pode me dar, é obedecer a Deus. É o que nós ouvimos o pastor Rogério falar. E isso muitas vezes é a coisa que nos falta. Nós somos até bonzinhos, somos simpáticos, somos sorridentes, até vamos vir à igreja, mas eu ainda não tive isso como um encontro verdadeiro com Jesus e me coloquei em primeiro lugar. Então me falta alguma coisa. Então aquela mulher, naquele instante, ela falou: é hoje, eu vou, não vou ficar mais um instante com esse problema. E foi. E foi. Mas olha que coisa interessante. Ela vai para lá e ela vai preparada. Oh, glória a Deus. Ela vai preparada. Vai preparada. Olha para o teu irmão assim e diga: vá preparado, irmão. Vai preparado, irmão. Vai preparado,
consagra. Não chega como, o que eu vim fazer aqui? Eu vim orar, onde é? Não, irmão. Vá preparado. Se prepara para vir para a igreja. Traga a tua oferta. Traga o teu talão de cheque. Se Deus falar com você, amanhã eu deposito, amanhã é segunda-feira, o diabo se levanta, é hoje. Vá preparado. Vá preparado. Você tem um ministério, vá preparado. Você louva o Senhor, prepara o louvor, vá preparado para armar, porque o pregador pelo Espírito Santo pode chamar irmão, irmã, músico, vem tocar aqui aquele hino, porque Deus está falando no meu coração. E quando você começar a cantar, irmãos, o diabo sendo expulso em nome de Jesus, a graça do Senhor se manifestar, o poder de Deus vir sobre este lugar, mas eu tenho que estar preparado. Ministro da palavra do Senhor, tem aqui, tem gente que prega aqui, eu sei, porque eu olho, eu vejo lá, eu vi, o Sandro foi lá, e antes de eu vir aqui, ele falou para mim, mudou, eu falei, eu já sei, quer que eu te conto o que tem lá no site? Eu vi o grupo de dança, eu vi o trabalho com as crianças, cheio de criança lá dentro, eu vi lá tudo aquilo, eu vi, irmão, você quer, você se prepare, irmão. Você quer alguma coisa, querido, você não fez isso, tá vendo? Outra vez, e lá 52 nasceu a mesma coisa, e lá há 15 dias atrás alguém falou a mesma coisa. Ai, que coisa que acontece comigo, olha, 15 anos atrás eu perdi o emprego, meu Deus, agora eu perdi de novo, é maldição, e não sei o que. Meu amado irmão, para de alimentar aquilo que não provém de Deus no teu coração, e faz o que Paulo ensina. Vamos lá, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, ou seja, tudo que vai edificar, tudo, meu amado irmão, aquilo que vem me abençoar, tudo que vem me edificar, nisto pensai, e o Deus de paz será convosco. Você quer Deus com você? Semeie as coisas boas no teu coração. Você quer sentir a presença de Deus? Semeie boas coisas no seu coração. É no seu pensamento. Por isso nos diz a palavra que nenhum de nós sejamos, irmãos, enganados, deixando que a tristeza faça lugar no nosso coração e gere uma raiz de amargura. Porque aí entra lá no fundo, irmãos, e aí só com campanha de libertação, é pastor, é jejum, é oferta, é corrente, é tudo que for para poder quebrar. Então não deixa chegar nisso. Se algum mal-estar, alguma tristeza, alguma coisa venha lá no teu coração, eu rejeito, chega, sai, em nome de Jesus, porque a minha vitória está no Senhor. Ele já me prometeu a vitória, Ele já me prometeu o livramento. Meu amado irmão, você está triste com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, você está triste com eles? Está triste, meu amado irmão? Seja sincero com Deus, não precisa falar para mim não, nem para quem está do teu lado, que não interessa. Você está sentido? Eu te digo, os filhos são bênção do Senhor. Os filhos dos crentes são bênção do Senhor. São bênção do Senhor. Eles vieram para a bênção da tua vida. Desviou. Continua orando, meu amado irmão. Continua clamando, meu amado irmão. Continua buscando a presença de Deus, porque o Senhor virará o cativeiro em nome de Jesus Cristo. O que acontece, irmãos? Eu já cansei de ver as pessoas, filhos de oficiais até se desviar, mas não, em nome de Jesus, não deixe, não amaldiçoe, não diga que aí vai, acaba com tudo, você não presta, você isso, você aquilo, não. Ame, determine a bênção, eu te abençoo em nome de Jesus. Você foi gerado para a vida em nome de Jesus. Eu rejeito todo vício na tua vida, eu rejeito todo mal, toda mágoa. Tira isso em nome de Jesus. A mulher te falou alguma coisa, teu marido te falou alguma coisa,
Perdoa, irmão. Porque não é com você. Você também não está na minha casa, irmão. Cada um tem a sua cruz para carregar, meu amado irmão. Cada um tem a sua cruz para carregar. Aí, irmão, não, mas quantas vezes ela fez? 1, 2, 3, 22, 72. Jesus falou: quantos? 70 vezes 7, irmãos. E não é 490, não, é porque naquela época já era também difícil fazer conta, né? Quantas vezes vier quebrantado, me dizer: perdoa, me desculpa. Seja humilde, meu amado irmão, minha amada irmã, seja humilde. Seja humilde. Nós somos corpo, nós somos corpo, nós somos corpo, em nome de Jesus Cristo. E o diabo não vai prosperar sobre as famílias da igreja, em nome de Jesus. Na igreja não, ele pode ir para o mundo. O casamento pode ter perdido valor para o mundo, para a igreja não. O casamento pode ter perdido valor para todas as pessoas, para o crente não perdeu, em nome de Jesus. Nós temos um elo, nós temos uma ligação, nós temos um voto, nós temos uma aliança no altar do Senhor. Aleluia. Os filhos podem ser rebeldes no mundo, os nossos não são. Amém. Os da igreja não são, mas meu filho está passando por uma fase difícil. Abençoa, que vai virar o cativeiro, em nome de Jesus. Tem um filme que foi lançado agora, está passando, irmãos. Prometo não demorar muito. Chamado Poema de Salvação. Eu não sei se os irmãos aqui já viram. Trata da história de uma mulher crente, cujo filho gosta muito de música e tem um ministério de música dentro da igreja. Mas aí ele quer ser famoso. Irmão, na igreja não dá para ser famoso, irmão. Na igreja não dá para ser famoso. Na igreja dá para ser uma bênção, em nome de Jesus. Na igreja nós somos bênção, não somos famosos. Na igreja, irmãos, nós somos bênção. É o que eu falo para a igreja lá das famílias. A nossa família não é perfeita não, viu? A minha não é. Se for na minha casa vai ver defeitos. Se for na casa do outro vai ver, na do outro também, na do outro também, na do outro também. As nossas famílias não são perfeitas, mas são abençoadas, e a bênção do Senhor nos basta. Aleluia. Aí ele quer ser famoso, né, irmão? Aí o que acontece? Para ele ser famoso, ele sai da igreja, porque ele tocava bem, era um bom artista. Ele sai da igreja. Aí ele sai da igreja e começa a tocar. Aí, não satisfeito, irmãos, o rapaz faz um pacto com o diabo. Não é brincadeira, não, isso é verdade, viu, irmão? Não é ficção, não é historinha, não é novela, não é coisa contada, não é coisa da mente. O cidadão faz um pacto com Satanás para ser famoso. E aí ele começa a fazer sucesso. E sabe o que a mãe dele fez? Sabe o que a mãe dele fez? Dobrou o seu joelho e começa a clamar, dizendo que Deus que ela serve é maior do que aquele que está no mundo, e o Deus que deu o filho para que ela gerasse era o mesmo Deus que tinha o poder para desfazer as obras de Satanás. 14 anos, irmão, tá bom para você? 14 anos de choro, 14 anos de pranto, 14 anos de angústia, 14 anos da vida presa nas garras de Satanás. Mas havia uma mulher, a mãe, que não desistiu, não entregou o filho para o diabo. Eu te digo, não entregue ninguém da tua família para Satanás. Não se dê por vencido, não se dê por entregue, mas clame em nome de Jesus, que o cativeiro vai virar para a glória de Deus. Aleluia. O marido é viciado, multa, o esposo não quer saber de você, não importa, ora. Não desista, ora. Não desista, clama. Não desista, jejue. Ai, está cada
Então, irmão, o 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Deixa eu só explicar uma coisa, irmãos, porque às vezes nós lemos e o que tiver escrito nós vamos deixando passar e não nos atentamos. Como é que alguém pode chegar numa mesa? Você está sentado, olha aí. Como é que alguém vai chegar por trás de você e lá molhar os teus pés com a lágrima e com óleo? Como é que pode ter descido o vaso para lavar e ir por trás? Tem uma explicação, irmãos. Anteriormente, naquela época, as mesas eram mesas colocadas ao chão. Então, quando as pessoas se sentavam à mesa, se sentavam, dobravam a sua perna e botavam o pé para trás. Então, por isso veio a mulher por trás e consegue fazer tudo o que nós vimos descrito, porque Jesus estava sentado, a mesa à frente e os seus pés para trás. Bom, irmãos, mas olha que coisa interessante. A mulher chega na casa, a mulher entra, Deus permite que as portas se abram, ninguém detém. Ela vê Jesus, ela vê a mesa, ela chega até o lugar, meu amado irmão. E o que ela faz? Ela vai fazer o propósito que ela teve para fazer. Qual era o propósito, irmão? Era adorar e se jogar aos pés de Jesus. Irmão, ela não foi participar da mesa, irmão. Ela não foi ver o que tinha de comida, não era aquele o propósito. Ela não foi lá dizer: gente, dá licença, eu estou com fome, eu vou sentar aqui do lado. Dá licença que eu vim olhar o que está fazendo aqui. Não, ela foi com um propósito. Ela foi no propósito de adorar ao Senhor. Neste propósito ela foi, neste propósito ela se manteve, e neste propósito Deus foi com ela. Meu irmão, se mantenha no propósito que Deus colocou dentro do teu coração. Você tem um propósito? Vai lá e faça. Vai lá e faça. E cumpra. E cumpra. Qual era o propósito dela? Adorar ao Senhor. Ela foi lá para adorar, ela começa a adorar o Senhor. Ela começa a adorá-lo. Ela começa a adorar o Senhor naquele instante. E o resto está tudo acontecendo, irmãos. As pessoas estão lá. O servir da comida continua. E ela está lá adorando. Meu irmão, quando nós viemos para a igreja, eu louvo a Deus que o pastor Rogério ainda falou, né? Nós precisamos aprender a adorar o Senhor. Eu preciso aprender a adorar o Senhor. Eu preciso aprender a adorar, ainda que a mesa tenha alguma coisa boa para eu comer, ainda que seja muito legal sentar ao lado de Jesus, ainda que tenha muita coisa boa para eu me servir, eu preciso aprender a adorar a Deus. Preciso aprender. Os músicos estão tocando, eu preciso aprender a adorar a Deus. Eu preciso aprender a abrir a minha boca e glorificar a Deus. Eu preciso aprender a abrir a minha boca e dizer: Senhor, como é bom estar em tua casa. Senhor, como é bom vir a este lugar, como é bom render louvores ao teu nome. Irmãos, vejam no Salmo, um livro, irmãos, cheio de versículos. Adoração. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao seu nome, é o Altíssimo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E assim Davi vai louvando, os salmistas vão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce a barba de Arão. É adoração, irmãos. Eu preciso aprender a adorar. A igreja precisa aprender a adorar. A igreja precisa aprender a louvar o nome do Senhor. A igreja precisa aprender a glorificar o nome do Senhor. A igreja precisa perder a vergonha de dar um glória a Deus. A igreja precisa perder a vergonha de dar um aleluia, de dizer: louvado seja Deus. Como é bom servir ao Senhor, como é bom adorar a Deus. Irmãos, tem
é capaz de gritar com a mulher, é capaz de gritar com o filho. Irmão, para de gritar e começa a glorificar a Deus, que você vai ver o que vai mudar na história da tua vida. Começa a dar glória a Deus, começa a andar, caminha e glorifica o Senhor, marcha e louva o Senhor, caminha e bendiz o nome do Senhor. Não era assim que lá estava o Paulo preso? Não era assim? Não é o que nos diz a palavra, irmãos? Lá Paulo preso, está lá preso no Silas. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece? Ele começa a gritar: me solta, sai daqui. Começa a achar ruim? Não. Ele começa a louvar a Deus, ele começa a glorificar, ele começa a bendizer, ele começa a louvar o nome do Senhor, e as cadeias se quebram em nome de Jesus. Irmão, experimenta dar um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus no teu coração, irmão. Dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Nós gritamos por tanta coisa. Nós gritamos por um time de futebol. Eu gosto de futebol também, irmãos. Eu também gosto, eu vejo, eu assisto, dou risada, eu oro. A família está aqui comigo, eu brinco com eles. Se ganha, eu brinco. Se perde, eu dou risada, brinco também. Nós estamos assim, isso faz parte da vida, está aí no mundo, irmãos. Mas nós não podemos deixar, irmãos, que nós temos um ímpeto tão forte para algumas coisas do mundo e somos tão fracos para outras coisas, irmãos. Para as coisas de Deus. Às vezes gritamos: gol! Botamos até que abrir uma janela, né? Gol! Né? Assim gritamos, daí para pior. E não temos a ousadia de dizer: glória a Deus! Glória ao Cordeiro Santo de Deus! Aleluia! Por que, irmãos? O que nos impede? Sabe o que nos impede? A nossa carne, irmãos. A nossa carne. Vamos dar um glória a Deus, irmão. Vem para a casa do Senhor para adorar. Vem para a casa do Senhor para adorar. E aí, quando você ouvir que Deus é bom, você fala: Deus é bom, aleluia! Deus faz milagre, glória a Deus! Deus ressuscita os mortos, aleluia! E aí eu vou, irmão, vamos com vontade, em nome de Jesus. Então essa mulher veio por trás. Irmão, não importa o lado que você chegue para Jesus, sabe por quê? Porque unção, irmãos, não tem costa, nem frente, nem lado. O que basta a você é tocar nas orlas de Jesus e você vai ser abençoado. Se lembra aí, vem a mulher do fluxo de sangue caminhando e ela toca onde? Atrás de Jesus. E ele para e diz: alguém me tocou. Lembra de Zaqueu? Onde estava Zaqueu, o publicano? Onde estava Zaqueu? Na árvore. E o que aconteceu? Ele precisou estar na frente de Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui. Ele precisou levantar a mão e falar: Jesus, olha para mim. Jesus, vem aqui. Jesus, olha. Jesus, não, irmão. Jesus olha no coração contrito e quebrantado. Ele viu a mulher tocar e falou: de mim saiu virtude. Ele olha para Zaqueu na árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Meu irmão, não importa se você vai tocar, Senhor, por trás, pelo lado, pela frente. Eu te digo só: se esforça e toca nos mantos do Senhor e serás abençoado em nome de Jesus. Nós precisamos tocar nele. Toca nele, meu amado irmão. Toca no Senhor. Sai do teu lugar e toca nele. Sai do teu lugar de conforto e toca nele. Sai ali da tua calma, daquela calmaria e toca nele. Não deixa a pasmeira tomar conta da sua vida, não, irmão. Toca nele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, não adianta, irmãos, nós ficarmos esperando as coisas acontecerem, porque nós estamos esperando as coisas acontecerem. Eu estou crendo que ela vai acontecer, e crendo, eu profetizo, eu determino, é o que diz a palavra, chamando à existência as coisas que não são, como se elas já fossem, já existissem. Eu não
esposa põe a mão no banco e diz assim: meu marido vai sentar aqui em nome de Jesus. Meu filho vai sentar aqui em nome de Jesus. Meu filho vai ser uma bênção em nome de Jesus. Irmão, profetiza, chama a existência, move o mundo espiritual, incomoda o mestre, porque ele age por você. Se você chegar com um vaso de óleo, o coração quebrantado, ele vai te alcançar em nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos, viram que nós passamos até agora, e até agora Jesus nem se dirigiu à mulher, hein? Olha só, Jesus nem se dirigiu à mulher, ela continua adorando e Jesus nem falou com ela. Irmão, continua adorando aí, viu? Que Deus, o Senhor está vendo. Continua adorando porque o Senhor está vendo. Não desiste não, porque o Senhor está vendo, viu, irmão? O Senhor está vendo. Ele pode não ter falado com você ainda, mas Ele está vendo. Ele sabe que tem alguém ali lavando seus pés e enxugando ali com os seus cabelos. Ele sabe que tem um povo derramando óleo sobre os seus pés, em nome de Jesus. Ele sabe. Ele não falou com a mulher, mas ele sabe. Aí o fariseu lá no 39 diz assim: ó, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca. O fariseu pensou, ele não falou, ele falou consigo mesmo, ou seja, eu falo comigo, não é aquela coisa que eu falo para dentro, ninguém ouve. O fariseu sempre sabe da vida dos outros, né? Olha só, quem é e qual é a mulher. O fariseu sabia tudo que a mulher fazia. Em vez de cuidar da vida dele, queria cuidar da vida da mulher. Ah, se ele soubesse quem era essa pecadora, se ele soubesse o que essa mulher faz, se ele soubesse quem é que está tocando no santo pé dele, ele já tinha colocado para correr. Glória a Deus. Irmão, está cheio de fariseu querendo impedir a obra do crente. Está cheio de fariseu querendo impedir a obra de Deus. Está cheio de fariseu querendo colocar um monte de impedimento. Está cheio de fariseu querendo colocar defeito em tudo e em todas as pessoas. Está cheio de fariseu que nada está bom. Cheio, nada está bom. Mas eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Senhor viu o pensamento do fariseu. Aí antes dele falar com a mulher, ele se dirige para o fariseu. E olha o que ele diz para ele. Respondendo Jesus, olha, Jesus respondeu o pensamento dele. Jesus falou: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Meu irmão, olha aqui para mim. Antes disso, do Senhor fazer aquele propósito que Ele tem com você, Ele vai tirar o fariseu do teu caminho, em nome de Jesus. Ele vai tirar o fariseu do teu caminho, Ele vai tirar a potestade do teu caminho, Ele vai tirar demônio do teu caminho, Ele vai limpar todo Jesus, porque o diabo não vai tocar na tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele vai tirar o fariseu, Ele vai tirar o fariseu, saiba disso. Tem gente colocando defeito, Ele vai tirar o fariseu. Por isso, irmãos, no nosso coração não tem lugar para farisaísmo. Nós temos que ser como Paulo: eu sou o que sou. O que? A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não é um turrão, não é uma desobediência. Não é aquela pessoa que fala do reino. Não, eu sou o que sou. O que é? Eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele vai tirar o fariseu, viu, irmão? Ele vai tirar o fariseu. Por isso eu digo para você: continua a adorar ao Senhor, continua
continua na igreja. Você está orando na causa, continua orando na causa. Você está louvando, continua louvando, em nome de Jesus. E não tente trocar de lugar. Presta atenção numa coisa: o Senhor nos quer aos pés dele. O Senhor nos quer aos pés dele. Aleluia. Tem muita gente querendo sentar na mesa, mas tem muito pouca gente querendo lá nos pés de Jesus. Tem muita gente, irmãos, de nós, que quer sentar na cabeceira da mesa, que quer sentar na mesa do lado da pessoa mais importante. Irmão, eu te digo em nome de Jesus, o lugar mais importante que você pode encontrar é o lugar aos pés de Jesus Cristo, e lá você sempre vai encontrar lugar para se encostar. O meu socorro não vem do patrão, o meu socorro não vem do pastor, o meu socorro não vem de ninguém, o meu socorro vem de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, que usa quem Ele quiser. Ele quer usar o patrão, Ele usa. Ele quer usar o pastor, Ele usa. Ele quer usar o ímpio, Ele usa. Ele quer usar a mula, Ele usa. Aleluia, 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 aleluia. Para de pedir favor para homem, irmão. Para de pedir livramento para homem, irmão. Para de pedir livramento e socorro humano. Para, irmão, sai dessa vida, sai desse laço. Isso é laço, isso é laço, porque tem muita gente ficando presa com o homem por causa de favor. Tem muita gente ficando presa com o mundo porque fica pedindo favor. Tem muita gente amarrada com um monte de coisa de tanto favor que já pediu. Chega! Hoje eu quero dizer para você que em nome de Jesus, aquele que está com a mão estendida para te abençoar não quer reter a bênção, e é hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vai depender de você, meu irmão. Vai depender de você. Não depende de mim, não depende do pastor, não depende de ninguém. Não depende da tua mulher, não depende do teu filho, da tua família, de ninguém. Depende de você, porque a obra é individual, a salvação é individual, a nossa vida com Deus, ela é individual. Ainda que sejamos corpo, sejamos igreja, uma família e um só, ainda que tudo isso seja verdade, a minha vida com Deus é eu e Deus. Eu e Deus. Ainda que Paulo diga que o homem casado com a mulher descrente, o filho é santificado, o homem tem que ter um relacionamento com Deus. É verdade, Deus. Eu e Deus. Amém. Eu e Deus. Por isso, para de ser crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? É, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e não ora nunca. Eu conheço os irmãos que são, olha, que a cadelinha de fogo é 6 horas. Então eu vou lá, eles vão orar por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí eu sei que eles vão orar. Para! Em nome de Jesus. Tenha um relacionamento com Deus. O véu que separava, irmãos, já não separa mais. Não separa. Não separa, o caminho está aberto, Jesus está lá. Vinde a mim, todos os que têm fome e sede de justiça, e eu vos aliviarei. Aleluia! Vocês já querem? Vamos acelerar que eu já vou terminar, irmãos. Mais um pouquinho só de paciência que eu já termino. Vamos lá. Então o Simão, ele ouviu Jesus falar, que Jesus disse a ele: uma coisa tenho a dizer-te. É muito bom nós sabermos de uma coisa, irmãos. Quando Jesus se levanta para falar conosco, ele vai direto ao ponto. Uma coisa tenho a dizer-te. Jesus não enrola, Jesus não é cheio de lero-lero, Jesus não é cheio de conversa, Jesus não dá volta, vai direto ao ponto. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão vira para ele e diz assim: diga, mestre. Acho que Simão já começou a pensar: vai elogiar a minha comida, vai elogiar a educação aqui dos meus servos,
vai elogiar o bom atendimento. Olha, porque o fariseu vive de elogio, sabe? Da aparência. O fariseu vive daquilo que ele vê. A igreja vive daquilo que crê. O adorador vive do impossível. O adorador vive daquilo que os olhos não estão vendo, mas ele crê. Eu não vejo. O que disse Jesus? Tomé, você botou a mão em mim aqui, viu e creu. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Se você crê, você é bem-aventurado. Quando você adora Jesus, você não está vendo a figura dele aqui, mas está sentindo, está adorando, está profetizando. Aleluia! Oh, povo bem-aventurado este. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Mas aí Simão, né? O fariseu falou assim: agora vai. O pão tá bom, o vinho tá bom, hein? A acomodação é melhor, 5 estrelas. E Jesus começa a falar com ele. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Olha, ele sabe. E Jesus disse assim: julgaste bem. Ah, irmão, agora o fariseu explode. Jesus elogiou, agora o fariseu vai explodir. Agora foi só o começo. Foi só porque agora ele vai entrar no assunto que interessa. Que Jesus está falando uma parábola que não tem nada a ver. Porque ele falou: agora ele vai falar, muito obrigado por ter me convidado, a comida estava maravilhosa, né? Foi muito bom estar aqui. Aliás, tem algum lugar para eu repousar aqui? Ele falou: agora vai. Mas Jesus está falando daquilo que interessa para ele. Jesus não estava de conversa fiada, estava falando aquilo que era o propósito dele. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Ele não está falando com a mulher, ele só falou para ele, para Simão. Está vendo essa mulher aí? Ele falou: estou. Então tá. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Irmão, o fariseu nunca tem algo, irmãos, para dar para Deus. O fariseu nunca tem nada para dar. Nunca, só quer receber. Só quer receber. E quando Jesus lança isso em face: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ou seja, eles caminhavam descalços, estavam com os pés sujos. Ele disse: nem água você me deu. Mas esta mulher entrou aqui. Desde que ela entrou, ela não para de chorar e de regar os meus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Aleluia. Sabe o que é isso, meu amado irmão? Sabe o que é isso, meu amado irmão? É algo que o fariseu nunca vai experimentar, mas a verdadeira igreja do Senhor, aqueles que creem nele, eles experimentam. Sabe o que é isto? É gratidão, é adoração, é louvor ao nome do Senhor.
dê um ósculo santo no teu irmão. Eu quero pedir para que você se levante aí, vai você que é crente mesmo, em nome de Jesus. Você que é crente, dê um abraço verdadeiro no teu irmão, em nome de Jesus. Dê um abraço efusivo no teu irmão, meu amado irmão. Dê um abraço nele, em nome de Jesus. Dê um abraço verdadeiro. Dê um abraço verdadeiro nele. Dê um ósculo santo no teu irmão, meu amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o amor, ele quebra as cadeias. Ele rompe com as muralhas, os cadeados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça teu irmão, meu amado, abraça ele, oh glória, abraça teu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraço bem forte nele, diga: irmão, eu te amo, irmão, eu te amo, irmão, eu te amo, em nome de Jesus Cristo. Irmão, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, oh glória, porque o Senhor rompe as cadeias, Ele quebra os aguilhões. Aleluia, aleluia. Pode ficar de pé, que eu já vou terminar. No 48 ele disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Oh glória a Deus, os teus pecados te são perdoados. Oh propósito maravilhoso é esse, aleluia. Qual foi o propósito que a pecadora entrou lá, meu amado irmão? A pecadora entrou lá porque ela sabia que ela era uma pecadora e ela queria lavar os pés do mestre e o adorar. Ela queria isto, meu amado irmão, sem que saísse uma palavra da boca dela, sem que saísse uma palavra da boca dela, sem que Jesus se dirigisse a ela. Ele diz: aleluia, os teus pecados te são perdoados. Aleluia, meu amado irmão. Saiba o propósito que você entrar para adorar o Senhor, Ele vai te responder, meu amado irmão. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Ele está na tua causa, Ele está na tua causa, Ele está na tua causa. E para terminar, ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Só Jesus tem o poder para despedir em paz aqueles que se achegam a Ele. Por isso eu quero te fazer um convite hoje. Se você está longe de Jesus, se você está longe dele, se você tem se sentido fraco, longe, longe, longe do Senhor, eu quero te fazer um convite para se chegar aos pés dele hoje. Porque só Ele tem o poder depois disso para te despedir em paz. Só Ele vai poder dizer: vai em paz, vai em paz. Em nome de Cristo Jesus. Se você deseja se achegar ao Senhor, é um convite que eu te faço agora. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Jesus. Dê um passo de vitória. Dê um passo como valente diante do Senhor.